céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. O Estado Novo foi um regime político autoritário, autocrata e corporativista com inspiração nos regimes fascistas italiano e alemão. Vigorou em Portugal durante 41 anos, sem interrupção, desde a aprovação da Constituição de 1933 até o seu derrubo pela Revolução de 25 de abril de 1974. O Estado Novo foi também chamado salazarismo em referência a António de Oliveira Salazar, o seu fundador e líder. A designação salazarismo reflete a circunstância do Estado Novo ser centrado na figura do chefe Salazar, uma figura paternalista e ter sido muito marcado pelo seu estilo pessoal de governação. Muitas pessoas não tinham a noção concreta de estar a viver num regime ditatorial e o que isso incluía, pois não tinham conhecimento de outra realidade e regiam-se por aquilo que lhes era imposto. Não conhecíamos o que era o bom, nem o que era o mau. Portanto, vivíamos naquele ambiente que a gente achava que estávamos bem. A censura prévia funcionou para controlar toda a informação em produção cultural e artística. Logo não existia liberdade de expressão nem opinião. A ação da censura impedia que a população tivesse conhecimento daquilo que realmente acontecia, já que pretendia passar uma ideia de uma paz tranquila, fazendo uso da propaganda para mostrar apenas aquilo que queriam que fosse visto. A maior parte da população era pobre e mal tinha o que pôr na mesa. O trabalho agrário e rural era o mais comum no interior do país, nomeadamente no Alentejo ou no norte de Portugal. Na sua maioria, as pessoas cultivavam aquilo que comiam, e que acabavam por vender de modo a ganhar algum sustento, nomeadamente nas feiras. Portugal viveu um período de extrema miséria e pobreza durante o regime. Logo no início deste regime político, nos anos 30 do século XX, o panorama geral era o de um Portugal de vilas e aldeias isoladas, com poucas estradas, sem água corrente, rede de esgotos ou eletricidade. As condições de vida, sobretudo dos mais desprovidos, eram muito baixas, a miséria, pobreza e fome eram muito presentes. As casas eram geralmente feitas de madeiras e pedras, com péssimas condições. Muitas das casas dos mais desfavorecidos não tinham casa de banho. Em certas regiões do país, as casas eram ligadas à própria área agrícola. Em casa dos mais desprovidos existia somente o essencial. As mulheres lavavam a roupa em pias feitas de pedra ou pana, ou em tanques externos que também permitiam um convívio entre as mulheres. Não existia fogão, na maioria das casas, sendo este substituído pelo forno a lenha. Nem todos tinham acesso à eletricidade. Utilizava-se geralmente candeeiros a petróleo. O chão era em soalho de barro ou até de terra, nas piores das condições. Nesta época, sentia-se uma clara distinção entre os géneros. As crianças frequentavam turmas e horários diferentes conforme o mesmo. A organização da escola, não no colégio, no colégio nós estávamos todos juntos, mas os recreios eram separados. Nós tínhamos a aula, era rapaz e rapariga, mas os recreios, mesmo no colégio, eram separados. E no Liceu da Guarda, onde eu andei, 2 anos, o Liceu da Guarda, os rapazes tinham aulas de manhã e as raparigas tinham aulas à tarde. Além da separação por género nas escolas, esta também via-se nas atividades e ocupações do tempo. As mulheres desde pequeninas eram educadas para ser donas de casa e mãe, ocupavam-se dos afazeres domésticos. Já os homens não sabiam cozinhar nem se ocupar de casa, eles eram educados para trabalhar e sustentar. E mesmo a minha casa era assim. As minhas atividades e as atividades da minha irmã não tinham nada a ver. Aquela dona de casa? Eu ia dizer isso. Eu não sei cozinhar. Quer dizer, se não for a minha mulher, eu morro de fome, porque a única coisa que eu sei fazer é descascar batatas. E a culpa disto é da minha mãe e da minha irmã. Porque sempre achou que isto não eram atividades para os homens. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vi-te a trabalhar o... Colegas meus, amigos meus, que iam para a escola descalços e com fome. E que faltavam muitas vezes faltavam à escola para ir ajudar os pais a guardar as ovelhas, a lavrar a terra. Muitos afirmam que trabalhavam desde manhã até ao anoitecer. Usufruíam de salários baixos, sendo que a maior parte não tinha condições para ir de transporte ao trabalho, logo faziam longas caminhadas que muitas vezes duravam horas.
onde íamos a trabalhar, da nossa casa ao trabalho, e às vezes fazíamos uma assim. Porque era longe, certo? Íamos até lá ao trabalho 4 e 5 quilómetros. Começava-se a trabalhar muito jovem para ajudar os pais nos trabalhos agrícolas, na esperança de alcançar uma melhor qualidade de vida, sendo que muitos jovens pararam de estudar. É muito cedo. Sabes quanta idade é que eu tinha quando dei a primeira aula? Tinha 18 anos, 1973, 74. É o primeiro ano que eu dei aulas, fui professor. E tinha à noite uma turma na Escola Preparatória de Foz nos Algodos. Foz nos Algodos é uma vilinha ao lado de Sobrico da Beira. E tinha aulas à noite, e os alunos da noite eram mais velhos do que eu. E fui encontrar alunos da noite, meus antigos colegas da escola. Durante o Estado Novo, o ensino em Portugal foi dominado pelo Estado. O sistema de ensino era regulado por manuais escolares únicos, nos quais estavam espelhados os valores tradicionais e ideológicos do Estado português. A excelência do ensino era conseguida quase sempre pela força da memorização de conteúdos, da intimidação, da humilhação e dos castigos corporais. O aluno não tinha direito de demonstrar o seu espírito crítico nem à liberdade de pensamento. Além do mais, existia uma distância na relação entre alunos e docentes de ensino. Se eu fosse pedir ao reitor do liceu onde eu andei uma entrevista destas, ele não me dava de certeza a autorização. Vocês tiveram logo, não foi? Sim. Então, isto, esta liberdade. Estamos aqui, estar aqui a conversar normalmente sobre as coisas. Não, nessa altura não. E apesar do reitor ser meu professor, nós não ousávamos sequer falar se fosse o que fosse. Uma das características da escola portuguesa era a existência de salas de aulas, com carteiras alinhadas, muitas vezes aparafusadas ao chão. Havia um estrado alto em madeira e uma secretária elevada para o professor para demonstrar a sua superioridade em relação aos alunos. Nas paredes existiam 2 retratos, primeiro de Oliveira Salazar e de Óscar Carmona, depois de Oliveira Salazar e de Américo Tomás, e finalmente de Marcelo Caetano e Américo Tomás. No meio existia sempre um crucifixo. A escola procurava inculcar os valores do regime nas mentes mais jovens. Bom dia, senhora professora Neira. A educação era rígida. Os filhos deviam obedecer estritamente aos pais, independentemente do contexto social. Em muitas casas batia-se muito nos mais pequenos de modo a educar. A educação era militarizada com muitas regras. Entre os pais e os filhos poderia haver um relativo afastamento ou mesmo uma relação tensa. Os filhos, por sua vez, eram muito obedientes aos pais, mesmo que por vezes não saíssem em seu favor. Eram muito obedientes aos pais, naquela altura houve coisas boas, houve coisas também más, porque serem tão, os filhos serem tão obedientes aos pais, também às vezes não fizeram a carreira da vida deles que deviam fazer. Porque o pai, uns só queriam que os filhos seguissem a carreira que eles tinham, e o filho não davam uma grande liberdade aos filhos. Nas ruas e nas revistas surgem mulheres com mini-saias muito curtas, calções igualmente reduzidos e justos e também calças compridas. As mulheres com menos condições financeiras vestiam saias compridas até aos pés, vestidos e por vezes não tinham o que calçar. O vestuário para trabalhar era igual ao das outras ocasiões. Os homens começaram a usar calças mais justas, que se fosse alguns anos antes chocariam. Em 1965, surgiu em Lisboa uma loja de pronto a vestir, cujos modelos até então só se encontravam no estrangeiro. Eram pouco dos que os jovens vestiam em Paris e em Londres. Havia jeans, camisas, blusões, minissaias e acessórios como anéis, lenços, colares e carteiras. As crianças mais desfavorecidas iam quase todos com os pés descalços para a escola, pois o dinheiro era pouco. Apareciam rodos e mal agasalhados, sobretudo no inverno. Por vezes, eram os mais ricos que, envergonhados, se descalçavam à porta da escola para não serem diferentes. Devido ao contacto com novos hábitos e costumes de mulheres estrangeiras que atravessavam as nossas fronteiras, o governo criou um decreto que visava zelar pela moralidade pública e tomar medidas para que não fossem violados os costumes durante a época balnear. As normas pretendiam salvaguardar o mínimo de condições de decência, concepções morais e mesmo estéticas.
Comer fora de casa não era para todos. E para os que podiam não acontecia todos os dias. A alimentação do Estado Novo, tal como hoje, variava consoante a zona do país e o nível de vida. Por vezes, uma sardinha servia para alimentar uma família bastante numerosa. A comida era da gastronomia portuguesa, a mesma que atualmente se continua a servir em muitos restaurantes e tascas. Havia carne, que era cara e para muitos só era servida em dias de festa. Comia-se mais peixe, sobretudo bacalhau e sardinha, que serviam para cozinhar diferentes pratos. E os alimentos variavam entre batata, sopa, grão, pão, azeitonas e vinho a acompanhar. Ao pequeno almoço, não eram comuns os iogurtes e o leite. Bebia-se cevada e comia-se pão com manteiga ou pão com marmelada. As crianças que iam à escola tinham dificuldades de aprendizagem, pois iam mal alimentadas. Na província, sobretudo nos sítios mais pobres, era normal começar o dia com uma sopa de hortaliças e nos locais mais frios com o mata-bicho, que era água ardente pura dentro de um cálice que servia de fonte de calorias para trabalhar. As mulheres e os homens tinham educações muito diferentes e, consequentemente, oportunidades muito diferentes. Um contrato nupcial valia muito mais do que um contrato de trabalho para as mulheres. A vida doméstica era o território feminino e essa devia ser a sua aspiração, sendo que a mulher precisava da autorização do marido para inúmeras coisas, tal como ser do país, comprar métodos contraceptivos e entre outros. Os rapazes gozavam, quem ia para as borgas éramos nós, as raparigas ficavam em casa, dos políticos, que aí na participação política, que aí também era diferente, que tinha a ver exatamente com uma maior, entre aspas, liberdade que nós homens tínhamos e que as raparigas, que as mulheres não tinham, mesmo do ponto de vista jurídico, no país era assim, o homem é que dava, o marido é que tinha que dar autorização à mulher para várias coisas. A mulher era tratada como um ser inferior ao homem. Elas governavam a casa, eles mandavam no mundo. Quem trabalhava não pertencia habitualmente à aristocracia ou à alta burguesia. O regime pretendia que as mulheres não trabalhassem, situação impensável sobretudo no campo ou entre as operárias mais desfavorecidas. Havia então um número significante de mulheres a trabalharem. Mas esta situação não era comum. Não havia rádio, não havia televisões, não havia nada disso. A gente, pronto, amávamos as coisas e íamos deitados. As crianças e jovens brincavam na rua à dama, às cartas, às pedras, à corda, ao elástico, à bola. Nós tínhamos as nossas bolas, umas bolas de plástico, às vezes de trapo. Eu para jogar à bola com eles, como eu não andava descalço, andava de sapatos, e como eles, a maior parte deles andava descalço, eu tinha uma grande vantagem. É que se eu desafio faço uma canelada, como deve ser com aqueles sapatos, aquilo deixava marca. Portanto, eles só me deixavam jogar se eu jogasse na mesma, descalço. E depois, quando chegava a casa, a minha mãe batia. Porque eu tinha andado, tirei os sapatos, e andava descalço. Jogar à bola, ler alguns. O meu vício pelos livros e pela leitura vem exatamente daí. Lembro-me que nas férias a minha mãe me deixava comprar um jornal que custava 10 tostões. E eu comprava ou o Diário de Notícias, que ainda existe, mas isto com 13 anos, 14 anos. Jogávamos à bola, joguei à bola também. Joguei à bola com garotos, joguei à bola em clubes. Jogávamos às cartas. Quando era no verão e à altura das festas, íamos às festas. O namoro era de uma maneira geral envolto de muitos cuidados. Habitualmente namorava-se à janela ou com alguém a fazer de guarda. Porque os outros se mascaram e tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Tu não. Porque os outros são os túmulos caiados, onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Os outros se calam, mas tu não.